as religiões mais estranhas do mundo. Poxa, essa não tem. Tem uma que é a religião do monstruoso espaguete voador. Os caras começaram nos Estados Unidos como uma grande piada, né? E aí se transformou. Depois os caras registraram como igreja, né? Lá também existe a liberdade religiosa, né? Então, nada impede, Estado não pode interferir. Do espaguete voador aí e tal. Só que entre outras, muito loucos, tem a Argentina, que é a maradoniana aqui, né? Sim, Maradona é Deus, né? Já do Neymar. Vixe Maria, aí é difícil, hein? E agora uma que eu achei fantástica. Eu achei isso daí muito a cara do Siovan, muito a cara do Schopenhauer, que chama Igreja da Eutanásia. Essa É uma igreja? É controversa. Os caras chegam e falam assim, ó, o mundo está sofrendo com a ação do ser humano. O mundo está superlotado. Qual que é a solução? É falar assim, salve o mundo, mate a si mesmo. Genial! Né? Tem uma lógica, porque beirando 8 bilhões de habitantes, salve o mundo, vai mate a si faltar mesmo. recursos, né? O duro que eu acho que não tem muita leve. Suicídio Eu acho que não tem até um tema muito Sim. controverso, né? Tem toda essa questão, né? Mas eu acho que não sei se tem muito seguidor, né? Até onde o cara consegue seguir. chega Um momento que Aí você. o cara vai lá, segue, na hora de um dia não segue mais. É. Aí seguiu tanto que não morreu. ele batiza e Batiza o cara foda ele, né? já vai pro jubileu. Já pede pra subir, né? Mas essa questão vem de assunto. E no esse ping-pong aí, dentro qual que você acha a dificuldade, por exemplo, da gente, mas a gente mora no interior. A gente não tem muito contato com sinagoga, mesquita, não tem contato forte, né? A gente ainda tem pensamento ainda muito forte no interior, pensamento provinciano, né? Só por ser brasileiro já é né? a nossa cultura. Já é a nossa cultura. E a dificuldade, cara, de realmente você, por exemplo, que gosta de estudar o judaísmo, o que você sente esse momento que mais te trava, né? Para você, para dar continuidade no estudo, por exemplo? Dá uma. Bom, a primeira barreira é o idioma, porque é uma cultura muito hermética. Para ter ideia, o judaísmo, quando teve a primeira tradução das escrituras para o grego, eles tiveram a genialidade de mudar todos os nomes de todos os personagens para esconder algumas informações, entre elas entre aspas, nome secreto de Deus na visão judaica. Lógico, surgiram transliterações, Yahvé, Jeová em português, várias outras, mas tem um tetragrama no hebraico seria os Maradona na Argentina. Yud, bem nessa linha. Eu podia perder essa breve. E aí, nessa vertente, eles esconderam, por exemplo, Mateus, no hebraico seria Matitial, ou Matitiago. Aí eu não consigo, né? Já chegou numa sinagoga, o cara vai falar Matitiel pra mim e fala não. Matitiago. E nesse nome dele está pelo menos abreviado o nome de Deus, em tese. Em cada nome de personagem, a maioria deles. Por isso eles tiveram cuidado de mudar. E aonde estava o nome sagrado, que seriam as 4 letras, Yud, Rei, Vav, Rei, eles colocaram Adonai, que é Senhor, mas não é um Senhor que, como no português, que Senhor é um pronome, sim, pode ser também, né, um estado senil, mas também se aplica à deidade. Não, é um Senhor que é só para Deus. Aquele Senhor é só para Deus. Exclusivo. Um Senhor mais comum seria um Adonim, né?
para diferenciar. Eles têm um conceito de santidade muito forte, que é essa ideia de separação, que é para Deus, para eles Deus, ele era, é e será. Ele era, é e será. Então, nem a eternidade para eles definir Deus. A eternidade é um conceito baseado no Cronos. Cronos é o tempo. Então, não. O Cronos é criação. Deus criou o tempo. Né? Então, assim, é uma forma, digamos assim, Deus era tão pleno que ele precisou se esvaziar para que pudesse criar alguma coisa. Então, tem esses lados aí muito místicos, muito da tradição moral judaica, que deveria ser compilada. Muito profundo, né? Creio que até muita influência também dos babilônios, dos egípcios, tem essa questão de tempo, espaço-tempo, né? Porque não existe religião pura, né? Nem raça pura, religião pura. Aquela coisa original que o Karnal falou, né? Aquela coisa originalíssima, não tem. E, pô, é da hora essa pegada da. Você falou aí sobre Deus, espaço-tempo. Cara, eu me lembrei do gnóstico. Cara, tem uma visão também diferentíssima de Deus. Sim. Existe o Deus Todo-Poderoso, Senhor do Universo, onde que criou a Terra é como se fosse um Deus menor e mau. Por isso o ser humano é mau. Né? Eu acho que não tem explicação mais fácil para explicar como o ser humano é filho da puta. Mas não, tem um Deus que é bom. Não conhecia essa tese do gnosticismo, embora já ouvi falar da corrente, nunca parei para analisar, mas é interessante examinar todas as correntes possíveis. E assim, dentro desse. A visão grega é interessante também, que é a visão da apateia, né? De um Deus que criou e que é insensível, que não se conecta, né? Tem até, exatamente, né? Até aquele panteísmo grego, né? O Hindu é perfeitamente isso. Porque o Hindu, você pega essa tatuagem aqui que é o. O que significa? Essa tatuagem aqui é o Om, né? A sílaba Om. Om, no yoga eles falam, né? Mas é puramente hindu. Hoje voltado muito pro yoga e para outros tipos. Mas assim, o que acontece? Dentro do hinduísmo, um resumo básico, assim, nós temos vários deuses, né? Tem Krishna, tem Shiva, Hanuman, deusa Kali, então você tem, né, o próprio Krishna, né? Ganesha é o cabeça de elefante e tal. Então todos são simbolismos, né? Na verdade, que o hinduísmo ele vai abordar essa questão que eu estava lembrando dos gregos, que é o quê? Mas para eles é assim, Deus, o Todo-Poderoso Criador, ele é indescritível. Ninguém consegue saber como ele é. Isso é parecido com o judaísmo. Ninguém consegue. A gente só tem contato com ele no momento que a gente realmente respira, porque é vida. E na hora que você medita, você faz aquele exercício de respiração, né? Toda acima de meditação está ligada ao Om. Aí depois você faz o Om com você está empurrando o Om numa meditação, você vê o seu corpo vibrar. Quando eles falam dos 7 chakras, né? Então o seu corpo vibra. Você traz de novo o oxigênio e vibra o Om. Então nesse momento você tem essa conexão com esse Deus descritivo. E é o seguinte, como você não sabe como é esse Deus descritível, todos os outros deuses do panteão hindu, eles são representações das características do Deus que é perfeito. Tá? Então por isso que cada um é responsável por uma coisa, cada um. Só que o hindu já gosta mais de ter um avatar, vem um que é avatar de outro não sei da onde. Aí você começa a estudar, você até fica, nossa, que legal, de repente o cara mete uma forma de máscara dentro do hinduísmo, você fala, não entendi mais porra nenhuma. Mas é isso, basicamente tem essa pegada também. Pô, interessante.
o Buda, né, Siddhartha Gautama, saiu dessa vertente. Saiu. E até certo ponto ele seguiu, aí ele viu, poxa, qual o sentido de ficar meditando horas e horas e não viver o lado material da vida. E aquela vida de asceta, né? Aquela vida dura, penosa. Sim. Né? O Buda, na verdade, o Gautama, ele vai fazer o seguinte, ele vai tentar, né? Quando ele sai do seu castelo, aí ele vê o que é o mundo lá fora, ele fala pra você, tem uma varda, você tá na zona. Porra, é. Porque ele tinha sido poupado a vida Sim, inteira de tudo isso, né? Aí ele sai e fala assim, não, vou aprender os ascetas e tal, beleza, pedidos. Aí ele começou a reparar na sociedade que ele vivia, toda essa divisão de castas, principalmente divisão de castas, né? Seria um Buda, um revolucionário socialista, não. Será? Aí ele viu essa sociedade de castas. E aí já é um aspecto político da coisa. Uma sociedade de casta. Aí ele fala, não. Aí quando ele abandona os mestres dele, faz ele passar fome e tal, né, sentindo a carne e tal, e ele realmente senta e começa a meditar e chega ao estado nirvana, ao estado búdico, ele diz o seguinte, ó, não existe casta para chegar ao estado nirvana, ao estado maior de consciência, né? Dessa elevação do eu. Então não tem essa ligação entre o meu eu e o universo. Então, ou seja, ele fala, esse esquema de casta, ele falou, é errado, totalmente errado. É do homem. É do homem. E aí ele fala, e aí ele chega no ponto que ele vai fazer o seguinte, fala, o que mata o homem, que não deixa ele ser feliz? O ego e o desejo. Então, se você tirar o ego e o desejo, só vai sobrar felicidade. Então, só que é fácil? Não, acho que não. Então, ou seja, o Buda, ele começou a ter essa iluminação, né? Teve essa iluminação e o budismo, quando ele foi tentado por vários demônios, né? Até o último demônio, que é um dos piores que eles chamam, chama Mara. Perdoe quem chama Mara, né? Chama Mara, o pior demônio, Há quem diga que significa amarga. Então, vai saber, né? Lost, Nabucco, sei lá. Aí chegou para ele e falou assim, você é o maior, né? Você é o cara, você é o quê? Aí ia pegar no ego dele. Né? Aí ele pegou um punhado de terra na mão e falou, a terra é minha testemunha. Eu não sou nada do que você está falando. E aí Mara foi embora. Né? Porque ia cair, da hora isso aí, cara, porque ia cair na ideia de Santo Antão, né, velho? Santo Antão no deserto. Santo Antão ficou 40 anos lutando com o demônio. 40 anos lutando com o demônio. Vai, luta com o demônio, uma kickbox com o demônio, aquele negócio louco, arena lá montada no deserto. E aí, de repente, o demônio falou assim, cansei. Tá aí, você me venceu, cansei, meio robô, sabe? Você me venceu, eu vou embora. Aí o demônio estava indo embora, sentando no joelho, ele falou assim, obrigado, senhor, por ter vencido o demônio. O demônio voltou. Por que você voltou? Falou, puta, já imagina? Você imagina, velho? Não deve ser muito foda. Pois é, e é engraçado essa questão da ontologia, né? O eu, o ego, isso aí também encontra eco em Freud, encontra eco também muito na Kabbalah. Essa ideia de anular o eu, hipoteticamente, quanto menos do eu existe, mais você está conectado. Eles não usam muito o termo Deus, que seria Elohim em hebraico, usam mais Hashem, que seria eterno, que eles dizem, o nome é tão santo que só numa ocasião específica a pessoa certa pode pronunciar. Tem a ver com o cristianismo, não pronunciará o segundo mandamento, se eu não me engano, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Também tem a ver. Só que o cristianismo, né, aceita a ideia de que Jesus veio
né, representar Deus materializado, e que ele rasgou o véu, então não tem mais toda aquela cerimônia, aquele zelo da Torá que tinha, né, dos levíticos, lá na época dos levitas, dos sacerdotes, enfim. Nós temos, digamos, livre acesso à divindade, e isso eles já pensam um tanto diferente. O Deus, pode ver que há quem diga que é um contraste, o Deus do Velho Testamento, o Deus do Novo Testamento. A gente falou, Deus do Velho Testamento, passa a espada. Então, lá no Oriente Médio a coisa é meio diferente, né? A diplomacia lá. Melhor nem comentar. Isso é uma coisa greco-romana. Mas, rapaz, você falando, cara, realmente tem muita pegada a herança hebraica dentro do cristianismo, né? Sim. Agora, eu estava falando de uma frase da série tô achando que é o Dr. Maluco, que ela sai lá do... Breaking Bad? Não, Breaking Bad é O Dr. House? O House. É. Ele fala assim, se você fala com Deus, você é religioso. Você ouve Deus, você é um esquizofrênico. Mas aí tem o lance da glândula pineal, né? Porque tem essa... Não fala muito, não consolou. que conforme ela pode ser ativada, alguns canais são abertos, né? Alguma coisa metafísica acontece ali. Né? Entra na questão muito forte do espiritismo, kardecista, da mediunidade, do sexto sentido, ou o terceiro olho, né? Ou a antena do Chapolin, sei lá. E tirando o lado dogmático das religiões, há conceitos comuns que são assim, roupagens diferentes. No fundo, cai na ideia de ontologia, cai na ideia aí de metafísica, e cai em conceitos assim comuns, né? Eu sempre vi, tentei ver correntes diferentes, entender, respeitar, e aí quando eu vou, por isso eu tenho uma visão, mas assim, eu consigo dialogar com as diferenças por conta disso, porque, né, quem filosoficamente não dá, Borges de Leontini, ou George de Leontini, e você como historiador, não sei se você conhece mais esse pensador, ele traz três ou quatro ideias. A primeira é, no começo não existia nada, na visão dele. Ou se existisse, seria inacessível. Ou se fosse acessível, ainda não seria revelado, devido às nossas limitações intrínsecas. Então, suponhamos, até para a visão judaica, Deus escapa de toda observação. Por exemplo, Deus não pode ser examinado do ponto de vista científico, porque o método científico pressupõe um objeto, e o objeto está compreendido em linha espaço-temporal, e Deus escaparia dessa relação aquela coisa. Então, ontologicamente, pelo menos pelos métodos científicos, Deus não existe, né? Que é o que se diz. A religião, qualquer religião, na hora que se cai no racionalismo filosófico, realmente nenhuma religião suporta, né? Vamos colocar dessa forma. Sim. Mas aí, sobre essa questão que a gente estava falando, da glândula pineal, o terceiro olho, do lado metafísico da filosofia. Tem da filosofia. Que vai questionar, sim, por exemplo, Big Bang, beleza. Para explodir, normalmente não precisa, por exemplo, para deflagrar uma chama, não precisa de algum gatilho, de algum... Isso a biologia provou, do nada surge. E digamos, uma explosão no vácuo, primeiro que ela teria que, de alguma forma, alguma coisa teria que acionar. E assim, a energia, que é um conceito comum aí entre ciência e religião, a energia não pode ser criada, não pode ser destruída, tem um lance assim que fica meio nebuloso, que representaria, em tese, um dos atributos de Deus,
a energia, que é toda aquela. Ou da A CPF. explosão. A palavra energia está na moda hoje em dia. É. A explosão. O cara acordou com dor de cabeça, uma energia péssima. Exatamente. Toma de pirona que a energia volta. E tanto que nas nossas, no átomo, dentro do átomo, uma partícula de som, né, para quem adere ao Big Bang, foi a explosão, para quem é mais vertente cristã, judaica, que seja islâmica, creio também que pertence aí ao mesmo eixo. Quando Deus disse, haja luz, digamos assim, não é a luz do sol. É puxar a fiação. Desencadeou ali uma série de condições para que o caos tivesse ali estabelecesse. Sim. Não, é que eu falei essa questão da frase do House, porque realmente a gente tem que saber o que é figura de linguagem também. Isso, exatamente. Porque essa questão que eu estava dizendo sobre falando de vão, porque não é uma figura de linguagem, até pro ateu, o cara bate o pé naquele no sofá, puta que pariu, meu Deus do céu. Quantas vezes eu li evangelho e fala, minha Nossa Senhora. Sim. Eu vi que evangelho, o cara gostou de uma merda, minha Nossa Senhora, como é minha Nossa Senhora, você tá louco? Então assim, né? Tem essas figuras virou figura de linguagem. Sim. Né? Agora, realmente essa relação, porque eu falo por mim no seguinte sentido. Eu tenho um transtorno mental, eu tenho um transtorno personalidade esquizotípica, então por isso que eu às vezes estou boiando aqui, porque você mete eu fazendo efeito, estou chapado, né? Tá falando da Kabbalah, eu já estou rodando nela lá, né? E muitos dos delírios e alucinações que a gente que tem esses transtornos tem muito a ver voltado para a parte religiosa. Há outros tipos? Tem. Só que eu tive muito de delírio, às vezes tem, e própria alucinação voltada para a parte religiosa. É muito próximo. Então há quem diga da ciência, realmente um sintoma, uma doença, um transtorno, vai disparar. E há quem diga dentro realmente uma visão espiritualista, uma visão religiosa, vai falar, não, você apenas não controla uma mediunidade, a sua glândula física, a sua glândula pineal, você não tem um exercício, né, de meditação para você controlar tudo isso. Então eu acho que é um assunto, cara, eu acho que, lógico que nós não vamos chegar a um consenso. Jamais, Não, mas é legal discutir porque tem muita gente que sofre com isso também. Com essa... o cara é taxado de maluco, só que aí o próprio, às vezes, crente, falo no sentido de crer em alguma coisa, também é taxado de maluco pelo ateu. Então cria cria essa atmosfera, todo mundo é louco. Todo mundo é maluco. Todo mundo é louco. Todo mundo é louco. Ninguém dialoga com ninguém, aí sim induz esse estado de alienação, que é um perigo. E também é uma tendência do momento. É isso que eu queria. queria. Se isolarem, e aí sim gera. Tem um termo de filosofia que me fugiu agora, me fugiu, uma alienação, mas era um outro termo. O André, só uma observação aí, viu, gente? Eu acredito, eu sou sem fins lucrativos, tá? Por conta do que eu estou afastado aí, beleza? Agora eu estou em casa, nem sai de casa mais, eu estou dando eremita. Daqui a pouco você converte lá pro Maradona. Já pensou? A gente falando, você acha que o Deus Maradona não está escutando? Olha isso aqui. Eu não tô usando não, viu? Tô usando não. Olha isso aqui, pera aí. Isso eu gosto assim, quem sabe faz ao vivo. Aqui, ó. O Danilo, amigo meu, Danilo Moreira, gente finíssima. Se vocês quiserem comprar camiseta de time topzera mesmo,
Aqui, ó. Então compra assim. Ele mandou pra mim aqui, ó. Olha só. Ô, da Argentina tá no jeito. Se quiser pegar, beleza? Aí a gente tá gravando, ele mandou, ó, se quiser ficar com ela, pega e depois dá certo. Olha o Deus Maradona aqui. Olha, Maradona seria que roubado. impressionante. Ah lá, Maradona, cara. Puta que pariu. Ô, André. Maradona vai de barra. Puta que pariu, mano. Olha, André. E essa vai me ocorrer uma